falar com vocês nesta noite. Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Mas eu quero encontrar você com saúde, com paz, com alegria no coração, porque estes são predicados do Reino de Deus, sabia? Alegria no Espírito Santo, paz no coração, gozo na alma. É isso que o crente precisa sentir. O restante ele pode dispensar. Então, meus amados, dias difíceis, dias maus, isso não falta para nós. Nós já estamos até acostumados, não é verdade? Mas, como diz a palavra de Deus, basta cada dia o seu próprio mal. Deus está conosco, o Senhor nos tem abençoado, nos tem sustentado, nos tem preservado, nos tem guiado. Amém? E isso aqui é importante. Então, eu quero convidar vocês hoje para meditarmos numa palavra, uma palavra que é uma parábola bem simples, bem conhecida, pouco comentada talvez, se encontra em Mateus capítulo 21 e vai do verso 28 até 28 ao 32. Eu vou ler, depois fazemos uma oração. Diz assim a palavra do Senhor. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Não quero ir. Mas, depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam. Eles aqui eram os fariseus que estavam interrogando Jesus, que estavam conversando, ouvindo Jesus. E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Vamos parar por aqui e orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós voltamos a Ti em oração no dia de hoje. Primeiro, para Te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Em segundo lugar, Senhor, para Te louvar e Te adorar, bendizer o Teu nome. E por último, para Te pedir. Pai, abençoa-nos. Se conosco nesta hora em que nós estamos tendo comunhão à distância, mas de certa forma é uma comunhão espiritual com os Teus filhos, na qual eu peço a Tua intercessão. Que o Teu Espírito opere, Senhor, nos dando as palavras para falar e dando aos Teus filhos a compreensão necessária para entenderem a Tua palavra. Pai Santo e bendito, a todos abençoa-nos nesta hora e usa-nos segundo o Teu querer para Te servir e Te adorar. Pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. E que também os que estão me ouvindo digam amém e amém. É isso, irmãos queridos. Uma palavra simples, a palavra de 2 filhos, não está falando daquela parábola do filho pródigo, que isso já é outra parábola, mas essa parábola aqui tem uma conotação. Aliás, como sempre, toda palavra tem, de certa forma,
tem o endereço certo para a época, ou seja, as pessoas certas, o que ele queria dizer àquelas pessoas, e tem o sentido profético para nós nos dias de hoje. Para aquela época, veja bem, Jesus estava falando aos fariseus, aos hipócritas, e obviamente ele queria, de certa forma, catucá-los, por assim dizer, para que eles abrissem a guarda e se rendessem verdadeiramente ao Senhor. Porque uma coisa é ser um falso religioso e outra coisa é ser uma pessoa temente a Deus, que recebe o Espírito do Senhor, que tem habitando em si o Espírito de Deus. Reparem bem a colocação. Jesus começa contando uma historinha, né? A parábola é uma historinha fictícia que tem uma conotação importante na realidade. Ele disse assim para eles: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Este homem aqui está, vamos dizer, caracterizando Deus, não é? E ele tinha 2 filhos. Dois filhos está caracterizando os não convertidos e os convertidos. Não é os não convertidos, é os falsos crentes e os verdadeiros crentes. Pode compreender isto? Aí ele diz assim, tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ou seja, vai trabalhar na obra de Deus. A vinha e a seara, todas essas formas de plantação, mas tudo representa vamos dizer assim, a obra de Deus aqui na terra. Amém? Podem compreender isso? Vá trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Aqui está falando dos que, por hora, ainda não se converteram. Eles podem estar na igreja, podem não estar na igreja, não vem ao caso. Lá para eles, representava exatamente aqueles que não se caracterizavam como judeus praticantes da religião, que seriam, por exemplo, aqueles que têm certeza dos seus pecados, como a prostituta, que é uma característica, ela sabe o que está fazendo, ela sabe que está errado. Muitas fazem até porque precisam, né? Outras fazem por molecagem, safadeza, vamos dizer assim, mas na realidade muitas delas fazem porque precisam, embora sendo errado, sendo pecado, elas sabem disso. E os publicanos, que ele vai citar aqui também, são aqueles que também sabem que estão errados. Alguns deles se arrependeram. Alguns deles se renderam a Cristo, como Zaqueu, como Levi, que trabalhava também na coletoria de impostos, mas são poucos, é raríssimo. Então veja o que aconteceu. Ele respondeu, não quero ir, mas depois arrependido foi. Agora, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, ou seja, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim senhor, mas não foi. E aí vem a pergunta de Jesus. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Meu Deus, qualquer um, por mais ignorante que seja, diria a mesma resposta que eles deram. Eles, fariseus, mal estavam entendendo eles que Jesus estava se dirigindo a eles. Qual deles fez a vontade do Pai? Então eles responderam, o primeiro, ou seja, aquele a quem o pai disse, vai trabalhar, e ele disse, não vou, mas foi. Não vou, mas arrependeu-se e foi. Então Jesus disse, olha só, agora vem a moral da história. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês.
Olha que situação difícil. Repare que não está dizendo indo para o céu. Está dizendo entrando no reino de Deus. Quando é que você entra no reino de Deus, meu irmão? Quando você se converte ao Senhor Jesus. A partir da conversão, você agora está fazendo parte do reino. Você é um cidadão dos céus. Você é um cidadão do reino de Deus. Então, aqueles que se convertem passam a ser cidadãos do reino de Deus. E Jesus disse muito claramente: em verdade lhes digo que os publicanos e prostitutas, ou seja, aqueles que têm consciência de que estão errados, que estão pecando, são os primeiros a se arrepender e aceitar a Cristo quando ouvem a palavra de Deus. Quando eles se dedicam a ouvir a palavra, quando eles buscam a Jesus, eles são os primeiros a sentir a necessidade de uma conversão. Por isso que a palavra diz que aonde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado foi muito e grande, superabundou a graça. Veja que nós temos na história bíblica, no caso Zaqueu, o próprio Levi também, Mateus no caso, que estava lá na coletoria e foi seguir a Jesus, uma verdadeira conversão, largou tudo, largou o trabalho, foi seguir a Jesus. E Zaqueu, que disse, eu vou devolver a quem eu fraudei, a quem eu roubei, vou devolver 4 vezes mais. Repara que conversões verdadeiras, sinceras. A conversão verdadeira e sincera, via de regra, não quer dizer que tem que ser assim, mas via de regra, acontece àqueles pecadores mais tenebrosos. Aqueles que, sabe, que o pecado deles é mais do que declarado, não é uma coisa que está em oculto, não é uma coisa que ninguém sabe, ninguém vê, que eu digo humanamente falando, porque Deus sabe. Mas por que isso aconteceu? Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Não está dizendo que eles não iriam entrar, mas primeiro estão entrando os outros. Por quê? E agora ele vem explicando no último versículo, quando ele diz assim: porque João veio até vocês no caminho da justiça. Ele se reportou lá ao início da pregação do Evangelho, mesmo antes de Jesus. Quer dizer, Jesus já estava a essas alturas com 30 anos, que foi quando se batizou lá com João Batista, mas antes do batismo de Jesus, João já anunciava a vinda de Cristo. Ele dizia: está posto machado ao pé da árvore, quem não der fruto vai ser cortado, vai ser lançado fora. E aqueles publicanos e prostitutas e outros pecadores mais que vinham e se arrependiam, ele até dizia: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras! Eram sim raça de víboras. Converteram-se a Cristo. Pode compreender isso? Mas nem todos se converteram. Aqueles se converteram. Mas olha o que diz: porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Quem é esse vocês aqui? Ele está falando aos fariseus. Os fariseus, aqueles que praticavam uma religião judaica, mas não com a sinceridade de um temente a Deus, e sim por conveniência. É bonito ser religioso, davam até dízimo. Só não tinham, era temor a Deus e amor no coração. E ele diz: vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, olha que vergonha, olha que tristeza.
pessoas que até vão na igreja, pessoas que se dizem cristãos e outros que nem tanto fazem, mas que, no entanto, veem os crentes mudando de vida, os crentes com uma vida digna, e é por isso que o crente precisa ter uma vida digna na presença de Deus para servir de espelho aos incrédulos. Olha o que ele diz aqui, isso é importante. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Quer dizer, são pessoas tão terrivelmente pecadoras e convencidas de que estão bem com Deus, que nem vendo a mudança de vida dos crentes, conseguem se decidir dizendo, poxa, eu quero ter uma vida assim. Eu vou ser um crente também. Eu vou andar na presença de Deus. E essa é a grande lição que fica para nós, meus irmãos, minhas irmãs que estão me ouvindo. Precisamos ser testemunho, precisamos ser exemplo, nos desligar das coisas do mundo que não tenham utilidade na nossa vida, coisas perniciosas, coisas que nos tiram às vezes do sério, coisas que nos tiram da presença de Deus, coisas inúteis que muitas vezes se faz no decorrer da nossa vida. Temos que nos ligar em Deus, temos que ser a luz do mundo, temos que ser o sal da terra, para que aqueles que nos vejam tenham o ensejo de copiar, tenham a vontade de ser iguais a nós, e quem sabe se arrepender dos seus pecados. Deus vai cobrar isso de nós. Quando não somos espelho, quando não somos vitrine para o mundo de uma vida consagrada a Deus, estamos, veja bem, sujeitos a uma cobrança posteriormente da parte de Deus. Aqui Jesus estava cobrando os fariseus. Aqui Jesus estava dando uma lição de moral tremenda para eles, dizendo para eles, vocês ouviram a pregação de João, está falando de João Batista, obviamente, e vocês não se arrependeram. As prostitutas, claro que não está falando de 100% de todas, mas algumas prostitutas, alguns homens públicos, homens publicanos que trabalhavam no serviço público, não é só coletor de impostos, não. Tinha muitos publicanos, pessoas que trabalham no serviço público, seria como dizer hoje, funcionários públicos. Porque não é que todos os funcionários públicos sejam desonestos, mas naquela época eram considerados desonestos. E hoje também há muitos, nós não vamos entrar em detalhes, que isso aí já é outro departamento. Isso não é comigo, infelizmente. Mas esses que tinham consciência dos seus pecados, aceitaram a pregação de João Batista e foram até batizados, ou seja, entraram para o reino de Deus. E aqueles fariseus hipócritas estavam ali assistindo a tudo, que viam isso, viam tudo e censuravam e criticavam e falavam, olha, até falou, hoje tem isso também, irmãos. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, olha, o cara matou, roubou, fez e aconteceu, agora diz que é crente. Glórias a Deus, tomara que seja mesmo, Deus queira que tenha sido convertido, porque o Evangelho de Cristo é o único que tem poder para transformar as pessoas. Se ele é falso, se ele não está falando a verdade, é problema dele com Deus. Mas a maioria que se converte, que se arrepende, realmente passam a fazer parte do reino de Deus.
quando muitos daqueles que criticam, que vêm e que não tomam nenhuma decisão, ou não fazem, ou nunca fizeram, pode ser que ainda venham a fazer parte do reino de Deus. Mas é por isso que Jesus disse, as prostitutas e os publicanos entram primeiro. Não é uma regra isso, são as exceções. As prostitutas e os publicanos se arrependeram dos seus pecados e receberam a mensagem de Cristo. Mas aqueles santinhos do pau oco, que muitos deles inclusive vivem dentro das igrejas, muitos até enganados, iludidos por lavagens cerebrais que lhes são feitas, por palavras enganosas, músicas enganosas, hinos que não são hinos, são verdadeiras lavagens cerebrais para fazer a pessoa pensar que já é um santo. Em vez de glorificar a Deus, glorificam a própria pessoa. Tudo isso, irmãos, contribui. Mas nós, servos de Deus, que lemos a palavra do Senhor, precisamos compreender estas coisas. Quando você se propõe a censurar alguém, tenha cuidado. Tenha cuidado com a sua própria vida. Conheci grandes homens de Deus, conheci assim, força de expressão, nem todos assim pessoalmente, mas li e vi e ouvi muitos homens de Deus, pregadores inclusive biônicos que falavam na televisão e 3, 4 mil pessoas se arrependiam, serem derrubados por terem falado mal de outros. Isso é uma outra história que fica para um outro dia. Você pode compreender isso? Então, meu irmão, minha irmã, esteja você aonde estiver, guarde isso no seu coração. O que Deus está procurando não são pessoas para censurar A ou B. Não são pessoas para criticar A ou B. Ele está procurando pessoas que glorifiquem a Deus, que sejam sinceros com Deus, que busquem a face do Senhor e o adorem em espírito e em verdade. Se você pode compreender isso que eu falei, aonde você estiver, dê um amém. E agora vamos orar novamente. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eleve ao Senhor o seu pensamento. Querido Deus e amado Pai, Tu conheces todas as coisas, Senhor. Tu conheces também todas as pessoas, Tu conheces os nossos corações, o nosso entendimento. Tu prescrutas as nossas entranhas, conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes aonde está a raiz do mal que porventura habita em nós. E só Tu, Senhor, podes cortar o mal pela raiz. Então, meu Pai, nesta hora eu peço a Ti, por misericórdia, sara as pessoas da maledicência, da censura, da hipocrisia, da falsidade. Torna-nos, Senhor, cristãos límpidos, cristalinos na Tua presença. Usa-nos segundo o Teu querer para abençoar vidas e, acima de tudo, para ser exemplo de pessoas que precisam Te conhecer melhor, que possam Te conhecer através de nós, Teus filhos, os cristãos que praticam a Tua vontade. Pai Santo e Bendito, agora eu Te peço uma noite de repouso, um bom dia amanhã, um bom fim de semana, bons cultos na Tua casa, os quais desde já consagro a Ti, e que tudo seja para o louvor da Tua glória.
e que a graça do teu Filho Jesus, e que o teu amor, e que a comunhão com o teu Santo Espírito esteja em nós, esteja sobre nós todos os dias das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, é a nossa vontade e é o nosso pedido para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.